Fala aí, pessoal, tranquilo? Como que vocês estão? Hoje eu quero falar sobre coisas que eu me arrependo de não ter feito ou de ter feito durante o meu intercâmbio. Para quem não sabe, eu morei um ano nos Estados Unidos pelo Ciência Sem Fronteiras entre 2014 e 2015. Tem uma playlist aqui no meu canal com todos os vídeos sobre o período que eu morei nos Estados Unidos e também das 2 vezes que eu já voltei lá a trabalho. E assim, eu considero que eu tive um aproveitamento muito bom do meu intercâmbio. Eu acho que eu realmente aproveitei o máximo que eu podia, mas eu ainda assim resolvi parar e fazer um exercício de coisas que eu poderia fazer diferente se fosse hoje, para poder ajudar você que pensa em algum dia fazer algum intercâmbio também. Aqui no meu canal eu gosto de falar sobre experiências culturais, sobre viagens, sobre idiomas. Se você gosta desse tipo de assunto, clica aí no botão de se inscrever que você vai receber aí toda semana. E eu também estou abordando esses assuntos lá no meu Instagram, tá aparecendo aí minhas redes sociais. Então vamos à primeira coisa. Meu primeiro arrependimento é não ter tirado mais fotos minhas. Isso na época eu tinha 19 anos e na real eu não tinha smartphone antes de ir lá para os Estados Unidos. Isso foi 2014 e o meu primeiro smartphone eu comprei quando eu cheguei lá. Eu comprei com parte do dinheiro que o governo dava pra gente do Ciência Sem Fronteiras e eu realmente não tinha um smartphone até aquele momento, mas eu acho que os celulares que eu tinha antes, eles tinham câmera. E aí, na época, eu também não tinha conta no Instagram, eu criei meu Instagram, eu acho que depois que eu fui pra lá, porque só dava pra usar o Instagram em smartphone, e eu tirava muito foto de coisas. Se vocês forem lá no meu Instagram e rolar até o final, as primeiras fotos eu estava nos Estados Unidos e tem muita foto de coisas, assim. Fotos bonitas, fotos que eu gosto, mas vocês não vão ver muitas fotos minhas. Eu não tinha um hábito de tirar selfies, por exemplo, eu não tinha um hábito de ir nos lugares lá e aparecer nas fotos. Eu acho que por uma questão também de autoestima, enfim, é no fim da adolescência e a gente tem todas aquelas inseguranças e tudo mais, etc. Então eu acho que eu preferia ficar atrás das câmeras, atrás da lente do que na frente dela, até porque na época eu também trabalhava como fotógrafo. Eu estava parando de atuar profissionalmente, mas eu fazia parte do clube de fotografia lá e tudo mais. E aí, às vezes, eu penso assim, putz, eu poderia ter tirado mais fotos. Eu viajei, sim, eu tirei foto em Nova York, quando eu fui, na Califórnia, em outros lugares. Mas eu acho que se fosse hoje, eu com certeza tiraria mais fotos para ter isso registrado. Eu tinha também aquela ideia do tipo, se eu vou viajar, eu vou ficar tirando foto, eu vou aproveitar e tal, mas assim, uma coisa não impede a outra, não é porque você vai parar ali 1 minuto para tirar algumas fotos que quer dizer que sua viagem acabou e que você não vai curtir, não, faz as suas fotos e depois vai curtir. Então eu acho que isso é uma coisa que eu faria diferente. Se você também não tem o hábito de tirar foto, considere, porque depois você vai sentir falta. Bem, a segunda coisa, com certeza para mim é o mais importante e que eu quero que vocês guardem muito. Eu adiei demais fazer coisas que eu queria fazer e que eu acabei nem fazendo no fim das contas. Um exemplo era, como eu acabei de falar, eu era fotógrafo. Assim, eu sou fotógrafo, não trabalho mais, eu gosto de fotografia. E eu pegava um ônibus para ir para o Walmart, saindo da casa que eu morava, ia para o Walmart e esse ônibus sempre passava em frente a um cemitério daqueles que é gramado e é tipo um parque, era um cemitério bonito, assim. Eu sei que isso pode parecer meio estranho para algumas pessoas, mas eu achava o cemitério bonito e eu tinha muita vontade de ir lá fazer umas fotos. Eu sempre pensava, eu vou vir aqui um dia nesse cemitério fazer umas fotos. Eu passava de ônibus, eu olhava o cemitério e falava, vou vir aqui um dia nesse cemitério fazer umas fotos. Bem, passou 9 meses, eu fui embora da cidade e eu não fiz essas benditas fotos. E não era tão longe da minha casa, eu não pagava passagem para andar de ônibus porque eu tinha carteirinha de estudante. Então assim, cara, por que eu não fui tirar essas fotos, sabe? E aí eu me arrependo, putz, eu perdi a oportunidade de ir lá e talvez não teria sido a experiência mais incrível do mundo, mas teria sido uma experiência a mais e eu poderia talvez ter conhecido alguém ou ido em outro lugar de perto, explorar aquela região. Então eu acho que eu deixei a rotina me consumir um pouco nesse ponto e não fui lá aproveitar. Então assim, não pensa muito. Sabe aquele ditado, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje? Aproveite cada dia como se fosse o último. No geral, eu aproveitei muito assim, sério, eu não tenho muitos arrependimentos, mas eu acho que as coisas que eram fáceis demais, tipo esse cemitério que estava ali pertinho, eu acabava adiando essas coisas que eram fáceis demais. Eu também deixei de conhecer o centro da cidade vizinha, de onde eu morava numa cidade chamada West Lafayette, em Indiana, e ao lado tinha uma cidade chamada Lafayette. E o centro da cidade é muito legal, é muito bacana, assim. Eu só fui conhecer na última semana que eu tava lá, pelo menos eu conheci. Mas eu precisei esperar até a última semana e um amigo me chamou para visitar e eu vi que era um lugar lindo, cheio de grafites e tal. Eu fiz várias fotos.
Então eu acho que a gente sempre tem que fazer o que a gente tá querendo hoje, assim. Tanto que depois, quando eu fui para Atlanta, nos próximos 3 meses, já em Atlanta eu tenho noção de que eu não tinha aproveitado tão bem aqueles primeiros 9... Não que eu não tinha aproveitado tão bem, tendo noção que eu tinha deixado de fazer algumas coisas pontuais naqueles primeiros 9 meses lá. Eu tinha muito isso, não, eu vou conhecer, eu vou fazer tudo logo, e aí eu corri, e aí em Atlanta eu realmente não me arrependo de nada. Um terceiro ponto era a questão de não ter me envolvido em algum esporte coletivo. Eu praticava esporte, eu fazia natação, natação é um esporte que eu pratico desde novo, então eu usava a piscina da universidade. Inclusive tem vídeo meu aqui super antigo, vocês nem vão me reconhecer, mostrando a academia da minha faculdade, que era muito legal. Só que foram poucas vezes que eu joguei esportes coletivos. Eu amo vôlei, e assim, se fosse hoje, eu tentaria achar algum clube de vôlei, eu tentaria pesquisar na internet, eu tentaria achar de todas as formas algum grupo de pessoas que jogam vôlei, porque esporte coletivo é uma ótima forma de você conhecer outras pessoas. Então, é uma coisa que eu lembro que eu não priorizei muito fazer. E pasmem, o mais próximo que eu cheguei disso foi quando eu fui morar em Atlanta e uma colega de trabalho, que era do país Trinidad e Tobago, ela fazia capoeira com um professor brasileiro de Salvador. E eu fui lá numa aula de capoeira experimental, ela me convidou para eu ir, e eu conversei com o professor e tudo mais, e ela me chamava para praticar e eu não quis praticar. Enfim, não tava na vibe, não era do meu foco naquele momento, mas foi muito legal, assim, dava pra ver que ela fazia amizade com a galera lá. Porém, em alguns momentos eu participei de alguns esportes em grupo com os meus colegas de quarto, né? A gente jogava vôlei às vezes, mas é uma coisa muito esporádica. Basquete, eu cheguei a jogar, mas eu sou péssimo em basquete. Então eu acho que se você gosta de algum esporte, ou até mesmo se você não gosta, eu acho que o intercâmbio é uma oportunidade de você explorar novas coisas, sabe? Se permita, vai, experimenta, e de quebra você conhece novas pessoas, pratica o idioma, vale muito a pena. Ah, e assim, para deixar registrado, eu me envolvia com outras atividades coletivas. Eu tô falando dessa questão do esporte, mas eu me envolvia com outras atividades. Eu fazia parte do clube de fotografia, fiz parte do clube de desenvolvimento, fiz parte de um monte de coisa. Só a parte de esporte mesmo que eu acabei não fazendo tanto. A quarta coisa, eu consegui compensar um pouco mais no final do meu intercâmbio, quando eu saía com meus colegas de trabalho, que é comer comidas de outros países com mais frequência e experimentar de países diferentes. Assim, no período que eu estava lá, nos primeiros 9 meses na universidade, eu, pela primeira vez, experimentei comida de outros lugares, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, e eu sei que em outros países também. Então, eu experimentei comida chinesa, comida mexicana, eu comia bastante comida mexicana, mas só depois, no final, que eu fui, por exemplo, experimentar comida coreana. E assim, é uma parada que é muito legal, que a gente não tem no Brasil com facilidade, porque o Brasil não tem comunidades de imigrantes tão fortes assim, né? Com exceção da comunidade japonesa, que é muito grande no Brasil, a gente não tem tantos imigrantes em todos os lugares como costuma ser nos Estados Unidos, e você tem restaurantes de todos os tipos, de todas as culturas. Então isso é uma coisa que, se eu for fazer um outro intercâmbio, se eu for passar um período maior no país, com certeza eu vou experimentar mais, assim, sabe? Tem comidas de diferentes países africanos que são excelentes, tem comidas, enfim, de várias partes do mundo que você consegue achar nesses lugares e que aqui no Brasil não é uma coisa comum. Então, assim, definitivamente eu iria me jogar mais aí nos diferentes tipos de culinária. E antes aqui de eu falar a última coisa, se você é novo por aqui, se você gosta desse tipo de assunto, experiências culturais, diversidade cultural, vai clicar ali no botão de se inscrever. Eu sei que você vai curtir o tipo de conteúdo que tem. Eu tô sempre buscando falar das minhas experiências também, eu faço um diálogo aqui com a galera. Se você quer viajar, se você quer fazer intercâmbio, eu espero que os conteúdos aqui possam te inspirar de alguma forma. E a última coisa, assim, isso eu só percebi que começou a virar meio que um arrependimento depois que as pessoas aqui passaram a me perguntar. As pessoas passaram a me perguntar se eu ensinei português para os meus amigos americanos. E meu arrependimento não é tanto de não ter ensinado português para eles, mas eu lembro que eu não falava tanto da cultura brasileira, a menos que surgisse um contexto muito específico. Assim, eu acho que não mudaria tanto esse aspecto, mas eu acho que valeria a pena eu ter tentado ensinar um pouco mais sobre hábitos nossos, sobre comida, sobre uma série de coisas, de forma um pouco mais proativa, assim. Eu acho que quando a gente tem contato com outra cultura, é uma oportunidade deles aprenderem sobre a nossa. Então acabava que eu absorvi muito a cultura deles, eu consegui realmente fazer uma imersão como eu esperava, foi muito bom.
Mas eu acho que eu poderia ter falado um pouco mais da nossa cultura, eu poderia ter ensinado algumas frases em português, eu era muito relutante, principalmente quando pediam para ensinar palavrão, eu não ensinava. Outros brasileiros adoram ensinar e tal, então eu acho que eu teria... Hoje já tenho uma visão um pouco diferente, eu acho que eu seria um pouco mais aberto, assim, eu acho que é legal, faz parte. Então, se você for para fora também, eu acho que é legal ter um pouco mais dessa disponibilidade. Não ser aquela pessoa chata, aquela pessoa que se define só por falar do seu país, mas eu acho que é bom as pessoas terem contato com brasileiros e saber das coisas positivas também da nossa boca, porque acaba que às vezes o Brasil fica conhecido por coisas ruins, tipo o nosso digníssimo atual presidente, ou pobreza, criminalidade. E tendo uma pessoa brasileira ali junto, poder ajudar a quebrar um pouco desses estereótipos é uma oportunidade muito boa. Mas assim, eu falei do meu país em alguns momentos, sim, eu tinha uma bandeira do Brasil pendurada lá na minha sala, então não é como se, ai meu Deus, eu não falei nada, eu escondia que eu era brasileiro, não é isso. Mas eu acho que eu poderia ter falado um pouco mais. Então assim, me diz aqui o que você pensa em fazer ou o que você acha que você não deve fazer quando você for para fora do Brasil, caso você queira fazer intercâmbio um dia. Se você já fez intercâmbio, deixa aqui nos comentários uma coisa que você acha que as pessoas não deveriam fazer ou que as pessoas deveriam evitar também. Se você não me segue nas redes sociais, está aparecendo aqui, eu falo sobre isso lá também no Instagram. E vejo vocês na próxima.